Olá a todos, bem-vindos a mais uma videoaula e o tema da aula de hoje é fatorial de um número natural. Antes da gente falar do fatorial dos números naturais, a gente vai definir o conjunto dos números naturais. O conjunto dos números naturais são aqueles conjuntos, é aquele conjunto que a gente aprende a contar naturalmente, incluindo o zero. Ou seja, o conjunto dos naturais tem os seguintes elementos: o 0, o 1, o 2, o 3 e assim por diante. Também é conhecido como o conjunto dos inteiros não negativos. Muito bem. A partir dos naturais, a gente consegue definir o fatorial de um número natural. O que é o fatorial de um número natural? O fatorial tem esse símbolo, n com uma exclamação. O que é o n fatorial? Tem duas partes a definição. A primeira parte é a seguinte: n fatorial é 1 se o n for igual a 0. Ou seja, o 0 fatorial é igual a 1. E se o n for maior ou igual a 1, a definição é n vezes n menos 1 fatorial, se o n for maior ou igual a 1. Essa é a definição do fatorial de um número natural. Muito bem. Com isso, a gente consegue calcular todos os fatoriais dos números naturais. Então, por exemplo, começando com o 0 fatorial igual a 1, a gente pode calcular o fatorial do número 1. 1 fatorial é igual, pela definição, 1 vezes 0 fatorial. 0 fatorial, pela definição, é 1. Então fica 1 vezes 1 igual a 1. A gente pode calcular também o fatorial do número 2. Pela definição é 2 vezes 1 fatorial, mais 1 fatorial é 1. Então 2 fatorial vai ser 2 vezes 1, 2. 3 fatorial é, pela definição, 3 vezes n menos 1 fatorial. Se o n for 3, fica 3 vezes 3 menos 1, que dá 2. Então é 3 vezes 2 fatorial. 3 vezes o fatorial do número 2 é 2. Então fica 3 vezes 2, 6. O fatorial do número 4. 4 fatorial é igual a 4 vezes 3 fatorial. Percebe que é 4 vezes o fatorial do anterior. Então fica 4 vezes 6, 24. E assim a gente consegue calcular todos os fatoriais a partir da definição. N fatorial é n vezes n menos 1 fatorial. Vamos calcular mais um. 5 fatorial é 5 vezes o fatorial do 4. O fatorial do 4, 24. 5 vezes 24, 120. Tá? 120. E aqui cabe uma observação. A observação é a seguinte: a gente pode entender o fatorial como sendo a multiplicação de todos os naturais, do número 1 até o número que a gente quer calcular o fatorial. Eu vou tomar como exemplo o número 6. O que é o 6 fatorial? É 6 vezes 5 fatorial. Agora, o que é o 5 fatorial? É 5 vezes 4 fatorial. O que é o 4 fatorial?
O 4 fatorial é 4 vezes 3 fatorial. Então, o 6 fatorial fica 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 fatorial. O 3 fatorial é 3 vezes 2 fatorial. Então, fica 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 fatorial. E, por fim, o 2 fatorial é 2 vezes 1 fatorial. Então, fica 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. E a gente pode entender que o fatorial de um número natural é toda a multiplicação do 1 até o número que eu quero calcular, o fatorial. Espero que tenham gostado. Até a próxima.